Então, você tem que adorar ele e obediência a ele, porque senão ele faz as maiores atrocidades com o povo, com o próprio povo dele. Olá, como vai você? Aqui quem vos fala novamente é Luciana Rocha, mais conhecida como a Pimentada do Forró. Mas como está você? Você que está me vendo aí do outro lado, está assistindo meu vídeo, deixando com que eu entre na tela do seu telefone. Eu espero que você esteja bem, ou se não, caminhando para ficar bem melhor do que ontem. Então, pessoal, hoje eu quero falar um assunto com você. Na verdade, eu quero conversar com o seu coração. Não quero conversar com o seu cabeção. Eu quero conversar com o seu coração. E de Luciana Rocha só sai para você as verdades. Aqui, o nome do canal diz A Verdade Dói. Nós já falamos sobre isso, que a verdade dói, mas ela é libertadora. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade? Toda a verdade. Toda e qualquer verdade. Tudo que é mentira é ruim. Mas quando você descobre a verdade sobre o que for, não é verdade que tira um saco de cimento da nossa cabeça. Então, antes de tudo, eu vou pedir para você, antes de continuar esse vídeo, eu quero que você curte, compartilha e comenta. Porque são coisas muito sérias que nós vamos falar hoje e verdadeiras, que pode mudar a sua vida. A intenção é essa, é abrir os teus olhos para toda a verdade existente no planeta Terra. Eu vou esperar você. Clica aí, clica no sininho para você receber todas as notificações. Que quando fizer um vídeo, você vai ser sinalizado e vai ver o vídeo chegar até você. Enquanto você clica e compartilha aí, tá? Clica aí, já comenta aí para Luciana Rocha, pra gente fazer esse canal crescer e chegar até realmente as pessoas que realmente precisam saber dos conteúdos, das coisas espirituais verdadeiras. Pois é, então vamos lá. Agora que você já clicou, já curtiu, já compartilhou, já se inscreveu no canal. Você se inscreveu, né? Porque eu preciso de vocês inscritos aí. Nós temos apenas 253 inscritos. Nós temos que ter mais de 100 inscritos pra gente começar a ganhar chances aí com YouTube. Para ele poder mostrar esse vídeo para outras pessoas. É preciso ver que você está clicando, se inscrevendo e compartilhando para que possa viralizar os vídeos. Então vamos lá, sem mais delongas e bem tranquilo agora. Fique quietinho. Preste atenção no que eu vou falar com você, sobre o que eu vou falar com você. Beleza? Vamos lá. Então vamos lá. A primeira pergunta. Você já parou para pensar em quem escreveu a Bíblia? Você já parou para pensar nas pessoas, a pessoa em quem escreveu a Bíblia? Muitas pessoas acreditam que ela foi escrita por um só autor, mas já vou te dizendo que isso não é verdade. A verdade é bem diferente. A Bíblia é um conjunto de textos escritos por dezenas de pessoas diferentes. Ao longo de mais de 1000 anos, que foram os reis, profetas, pastores, poetas, pescadores, médicos, apóstolos. Cada um com seu estilo e cada um com a sua visão. Já percebi? E todos eles registraram experiências, né? Como leis, histórias e também ensinamentos. Então essa diversidade faz da Bíblia um livro complexo, cheio de quê? Cheio de contradições, cheio de mensagens poderosas e, é claro, muita influência sobre a cultura e a história do mundo. Então, vamos juntos descobrir quem foram os autores e por que suas palavras ainda impactam milhões e milhões de pessoas. Que a Bíblia não foi escrita por uma pessoa, mas foi escrita por vários autores, né, ao longo do século. Estima aí mais ou menos aí 40 pessoas que participaram dessa escrita. Foi no período mais ou menos
de 1500 anos atrás, né? Quem escreveu foi os reis, profetas, sacerdotes, pastores, pescadores, médicos, escribas, poetas e apóstolos. E aqui também tem mais uns aí, Moisés, né, que foi considerado o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Davi, que, como eu já falei com você, o rei de Israel, né, escreveu muito do Salmo. Salomão era filho de Davi, que escreveu Provérbios, Eclesiásticos e Cântico dos Cantos. Tivemos também Isaías, e escreveu também Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, que os profetas do Antigo Testamento. Depois escreveram Mateus, Marcos, Lucas e João, que escreveram o Evangelho, né, do Novo Testamento. Paulo de Tarso, que escreveu de 13 a 27 cartas do Novo Testamento. Pedro, Tiago, João, Judas, os apóstolos que também escreveram a Bíblia. E o João também, um apóstolo, também escreveu o Apocalipse. Deu mais ou menos para você entender já o que eu quero dizer. Foram mais ou menos 40 pessoas que escreveram, cada um com ideias e contextos diferentes. Você sabe que a Bíblia é dividida entre 2 partes. O Antigo Testamento, antes de Jesus, foi escrito em hebraico e aramaico. E o Novo Testamento, que foi escrito pela vinda de Jesus Cristo em grego. Então, eles juntaram, esses textos foram reunidos, copiados e preservados, tá, por comunidades judaicas e cristãs ao longo dos séculos. E sabemos também que a igreja teve um papel fundamental na seleção desses livros, que são considerados livros históricos, inspirados, ou seja, os livros que entram no cânon bíblico. Então, uma demasiada parte da Bíblia aí não chegaram até as pessoas, a quem quer saber hoje. Mas nós vamos falar agora, eu quero saber de você, eu quero falar com você sobre o Deus de Israel, que é o Senhor dos Exércitos, o grande eu sou, o poderoso, que é mais conhecido na Bíblia como a divindade central, olha para você ver, do judaísmo, cristianismo e também no islamismo. Tá pegando a visão? Ele é retratado como o Criador do universo, o Senhor dos exércitos, Deus único e soberano, que estabeleceu, presta atenção, que estabeleceu uma aliança com o povo de Israel. O Deus, presta atenção, o Deus de Israel, ele estabeleceu uma aliança com o povo de Israel. Você é o quê? Já de cara eu vou te perguntar, você é brasileiro ou você é israelita? Né? Ele deixa bem claro que ele estabeleceu uma aliança com o povo de Israel. Ele é o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, o único soberano Deus de Israel. E tem outros nomes também, Elohim, que é usado lá em Gênesis, em outros livros também, que se refere a esse Deus como Criador. Ele é o Adonai, que significa Senhor, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Então, ele tem também essa característica de quê? De ser único. O judaísmo foi uma das primeiras
religiões monoteístas. Olha lá em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Beleza? Também considerado como santo e justo, que ele exige, o Deus de Israel, ele exige obediência, moralidade e justiça. Você tem que obedecer ao Deus de Israel. Presta atenção, onde eu estou querendo mostrar para você. A Bíblia não é para você ficar lendo ela com pesares, com fé, não. Você tem que ler e entender o que ela está dizendo para você. É um livro que nós estamos interpretando e estou dizendo para você o que está escrito no Deuteronômio capítulo 6 do verso 4. Também diz que ele é santo e justo. Ele exige de você obediência, moralidade. Você não pode ser imoral. Se você serve ao Deus de Israel, você não pode ser imoral, porque ele não aceita imoralidade. Você tem que fazer justiça, porque ele é um Deus de justiça justo. Outro ponto muito importante que esse Deus de Israel também tem, que ele é ciumento e punitivo. Ele castiga a idolatria e desobediências com regras, destruição e exílio. Então, presta atenção. Você não pode ser imoral. Se você diz que é adorador, servidor do Deus de Israel, se você for imoral, desobediente, você está fora. Diz que ele é ciumento. Puta que pariu. Quer dizer, então, que esse Deus todo-poderoso, ele tem ciúmes. Ele tem ciúme de você, ciúme do seu povo. Você já olhou? Vamos ver aqui. O quê? Vamos ver qual é a característica. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. O que é ciumento? Quer dizer, ciumento, né? Ser ciumento refere-se a pessoas que experimentam um sentimento de ciúme intenso e persistente, frequentemente acompanhado de insegurança e medo de perder o parceiro ou a pessoa amada. O ciúme pode variar de sentimento normal e natural a um estado patológico, onde a desconfiança e o controle excessivo se tornam prejudiciais tanto para a pessoa, para que sente os ciúmes, e para você também que está sendo enciumado. Então, isso é um sentimento humano. E o Deus de Israel, ele tem sentimento humano, ele tem ciúmes. Ele é punitivo. Você sabe que o Deus de Israel, ele pode te punir firmemente, sem dó e sem piedade. Por quê? Embaixo também diz que ele pune aqueles... Ó, dá um barulho. Então, ele é ciumento e punitivo. Ele castiga também. Se você desobedecer, ele castiga você com guerra.
tá? Está escrito lá que ele castiga os desobedientes com guerra, destruição. Deus de Israel pode te destruir se você desobedecê-lo. Porque no ponto embaixo, ele é protetor do seu povo, realiza milagres para proteger o povo, para proteger Israel. Como nós temos exemplo da travessia do Mar Vermelho e a queda de Jericó. E também conhecido por ser também um pai amoroso, capaz de ter misericórdia e perdão, como no retorno do exílio babilônico. Então, beleza. Você agora sabe quem é o Deus de Israel, o seu Deus de Israel. Agora eu vou mostrar algumas ações controversas atribuídas a deste Deus na Bíblia. O Deus de Israel, especialmente, né, no Antigo Testamento, também é mostrado ordenando muitas ações severas. Ó, o que o Deus de Israel, esse Deus que você diz para mim, que ele é o mesmo ontem, o hoje e o amanhã, o eterno glorioso. Ele fez guerras e invasões. Olha aqui, Deus ordena a destruição de povos inteiros. Se você estiver achando que é mentira, vá lá na Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 16 ao 18. E em Josué, capítulo 6. Deus mandou que invadir, fazer guerra e invadir e destruir o povo inteiro. Olha para você ver. Massacrou com punições coletivas, como a morte do primogênito no Egito. Pode ler aí também em Êxodo capítulo 12. E também destruiu, também massacrou, que teve também o dilúvio, em Gênesis capítulo 6 ao 8. Agora, temos mais um exemplo forte. No livro de Números 31, 17, até o versículo 18, Deus ordena, o Deus de Israel ordena a Moisés que mate todos os meninos e mulheres e preserve apenas as virgens. O Deus de Israel mandou o profeta dele, Moisés, matar todos os meninos e todas as mulheres, que era para preservar só as mulheres virgens. E a mesma coisa, e lá em Samuel, 1 Samuel, do 15 ao 3, o Deus de Israel manda Saul matar homens e mulheres, crianças e até animais dos amalequitas. Então, essas passagens elas são ignoradas nas pregações modernas, mas está tudo na Bíblia. Isso gera muita discussão até hoje sobre moral, justiça e contexto histórico. Mas se você se diz acreditar nesse Deus de Israel, você tem que saber quem ele é. Você tem que fazer a vontade dele e fazer o que ele é.
E a primeira que eu vou te falar, que ele já joga na cara, que ele é o Deus de Israel. Você, pelo menos que está me assistindo aí, é israelita. Que eu saiba, esse Deus de Israel, ele não é um Deus brasileiro. Ele é o mesmo daquela época e de hoje. O Deus que você adora ele, que é esse Deus que massacra, que regaça, que pune e mata mesmo. Mata criança, mata homem, mata jovens e manda pegar as virgens para você, as mulheres virgens. Né? E ele faz isso até nos dias de hoje. Então, eu acho que você só ouviu falar dele nos gritos desses pastores e nele nessas promessas de bênção. Na verdade, esse Deus que hoje é vendido como amoroso e protetor, já foi também o mesmo que mandou queimar cidades, exterminar povos inteiros, matar crianças e até permitir a escravidão. Está tudo aí na Bíblia. Não é invenção minha, não. Isso não é boato. É a história do Deus escolhido por Israel. Um Deus que amava seu povo, mas pisava nos outros sem piedade. Aí eu pergunto para você, que tipo de divindade é essa? Um pai amoroso ou é um general de guerra? Está na hora de você tirar a venda dos teus olhos e questionar o que te ensinaram desde criança. Então, vamos lá. Vamos citar alguns itens alguns afazeres do Deus de Israel. Lá no 1 Samuel, no 1 Samuel, capítulo 15, no versículo 3, vou ler para você. Agora vai, o Deus de Israel falando, tá? Agora vai, pois, e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo o que tiver. E não lhes poupes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os meninos de peito. Mata também os bois e ovelha, os camelos, o jumento. Deus mandou naquela época Saul exterminar, sabe o que é exterminar? Acabar com homens e mulheres, até bebezinho e até animais. Pega a visão, você está entendendo o que o Deus de Israel faz? O que esse Deus, que você tem ele como Deus amoroso, o que ele faz? Você imagina uma pessoa entrar numa cidade e matar bebês? Isso está na Bíblia. Ele mandou o Saul, que foi ungido por ele também, consagrado. Matou as mulheres, os homens e bebês e animais. Aí eu te falo, que culpa que tem os bebês? Que culpa que tem, que maldade que tem um animal, um cachorro, um gato, uma vaca, um boi, um camelo? Que culpa que tem? Que revolta que é essa? Vá lá então, mata tudo, Saul. Porque o Deus de Israel estava revoltado. Agora aqui, mais um. No 2, vamos lá, 2. Massacre, olha para você ver. Olha para você ver o que eu vou te mostrar. O que Deus de Israel faz. Isso tudo
que eu estou te mostrando no Antigo Testamento, que é o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, aquele a qual você ama. Agora, pois, matai os meninos entre os pequenos e matai toda mulher que conheceu varão. Ou seja, toda mulher que transou aí com homem, você vai matar ela. Deitando-se com ele. Porém, olha aqui, leia isso. Porém, todas as meninas que não conheceram varão, que é o homem, deixa-la viver para vós. Lá no Números 31, do versículo 17 ao 18. O Deus de Israel mandou matar todas as mulheres que tinham tido relações com homens. E as virgens, ele falou assim, pega para vocês. Então, o Deus de Israel, ele ordena a matança de meninos e mulheres e permite que as meninas virgens sejam mantidas vivas. Isso aí, interpretado pelos estudiosos, a gente que estuda, a gente que lê, isso aí é nada mais, nada menos do que uma escravidão sexual. Nós não queremos, as mulheres que já transou, você mata. Mas as que não transou, você pega processo. Tá lá. Você tá achando que eu tô falando mentira? Você tem que ler as coisas para depois se sair. Você escuta, você vê as coisas, os outros fazem coisas com você, e você sai passando pra frente, você fica fazendo papel de trouxa. Eu tô te contando as maravilhas e os desastres do Deus de Israel. 3. Mais um exemplo. Que teve também a invasão e genocídio dos povos inteiros. E Deuteronômio 20, 16 ao 17, ele diz assim, porém, da cidade destas nações, que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa com vida deixarás com vida. Antes, destruí-las totalmente aos heteus, amorreus, cananeus, ferezeus, heveus e jebuseus. O Deus de Israel, ele manda matar. Olha que louco! Tudo que respira nas cidades invadidas. Ele deu uma ordem de genocídio. Você vê hoje aí, nós estamos aqui. Isso aí foi no Antigo Testamento, em 1500, né? Nós não éramos nem nascidos, nem nada disso. A história tá aí. Olha o barulho. A história tá aí, tá tudo registrado, não é verdade? E nós vimos aí há poucos dias a guerra que tá lá, que o povo de Israel com os outros países. Compara a guerra dos anos passados, desses na Bíblia, com agora. Agora a gente consegue ver mais por conta da internet, né? A inteligência artificial, se pode mostrar tudo, isso daqui mostrar outro país. Então, nós vimos aí o presidente Lula até chamou lá o pessoal de genocídio. Eles estão cometendo um genocídio. Cometeram nessa época, no Antigo Testamento, e estão fazendo a mesma coisa agora. O Deus de Israel, ele não é brasileiro, ele é israelita.
Se você tivesse lá, você pode ter certeza que você também ia ser fulminado, porque ele manda matar tudo que respira, tudo que vive. Mata tudo, ele não tinha conversa não, mata tudo. Mata cachorro, mata gato, mata gente, mata criança, mata bebê, mata mulher, mata homem. Mata tudo. Um quarto, nós vemos mais uma atitude aí de genocídio, né? Genocídio. Que acontece até nos dias de hoje. O presidente Lula disse. Também, ele dá também um castigo coletivo com fome e morte cruel. Olha pra você ver. Vamos lá. No livro de Reis, capítulo 6, do versículo 28 ao 29. Esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Cara, eu falo para você que, sinceridade, o que esses caras escreveram, estão fazendo no dia de hoje, e você não está atento. Você está coroando o Deus de Israel. Ele não é o seu Deus. Ele não é o seu Pai. Ele não é o Deus que tem que ser adorado. Ele é o Deus de Israel. E olha aqui. Vou ler de novo, 2 Reis, capítulo 6, do 28 ao 29. Esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje nós comemos o teu filho e amanhã comeremos o meu. Nós vamos cozer eles e o meu filho e comemos. Ou seja, vai comer como? Vai cozinhar. Esse povo pegava, fazia sacrifício de crianças. 5. A morte também de crianças como castigo pelos pais. E 2 Samuel, no capítulo 12, do número 14 ao 18, o filho de Davi com Betsaba adoece e morre porque Davi pecou. Cara, a gente falou sobre Davi. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Depois você olha lá e vê que eu já fiz um vídeo sobre isso. Cara, o Deus matou o filho dele. Ele matou uma criança inocente com um castigo pelos pecados do pai. Você tá demorando. Eu tô demorando. Tô terminando aqui. Olha lá. Eu queria arrumar lá. Ele, em vez dele descontar no próprio pai, porque foi o pai que fez coisa errada. Ele é tão cruel que ele pegou uma criança inocente como castigo pelo pai. Então, se você é servidora do Deus de Israel, ele pode sim matar seu filho, matar seus parentes. Porque você deve obediência e respeito ao Deus de Israel. Vamos lá, mais um. Apredejamento por motivos banais. Olha em Deuteronômio, capítulo 21, do 18 ao 21, do 18 ao 21, ele disse assim: se um filho for rebelde e desobediente,
os pais devem levar aos anciãos da cidade, para que sejam apedrejados até a morte. O Deus de Israel mandava fazer isso, tá? Um castigo absurdo e cruel, apoiado diretamente pela lei de Deus. Teve também o dilúvio, que foi um genocídio global. Tá lá, em Gênesis capítulo 7. Deus decide matar toda a humanidade, exceto Noé e sua família. Milhões de seres humanos e animais inocentes afogados num ato de aniquilação global. Ele falou, não, vou destruir tudo. Só não vou matar aí, só não vou matar o Noé e a família dele. Mas o resto eu vou destruir tudo. Então, se vê que ele não se importa em matar crianças, em matar bebês de peito. Lá em Gênesis também nós temos, no capítulo 19, 24 ao 25, olha lá. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, destruiu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores da cidade e os que nasciam da terra. Deus mandou incendiar 2 cidades inteiras, incluindo mulheres, crianças e animais. Puta que pariu! Por quê? Ele mandou acabar com tudo, destruiu Sodoma e Gomorra, porque a cidade estava em pecado. Homem transava com homem, mulher transava com mulher, fazia-se sexo no meio da rua, uma putaria. Ele destruiu a cidade, matou até as crianças. Não faz sentido isso não, gente. Não faz sentido matar as crianças, os animais. O que os animais têm de racionalidade? Um animal pensa igual você e eu penso. O animal tem o poder de maquinar alguma coisa. Então manda matar. Ele ficou com tanta raiva que ele fez chover fogo, fez chover enxofre. Então, imagina fogo, enxofre numa cidade de Sodoma e Gomorra, porque hoje tá bem pior. Hoje tá bem pior. Hoje tá bem pior, a mesma coisa ou pior. Tá do mesmo jeito, homem com homem, mulher com mulher. Roubando, matando, estuprando. E vocês têm que ter isso em consciência de vocês, que a maioria dessas pessoas que fazem essas coisas fazem isso porque eles leem e seguem o Deus de Israel. O Deus de Israel manda matar, arregaçar, estrupar, comer, mata criança, faz tudo quanto é tipo de coisa. Por que quem serve a eles não vai fazer? Em Números 21, 16, então o Senhor mandou serpentes abrasadoras no meio do povo, e essas serpentes picaram o povo e morreu muita gente de Israel. Olha para você como que ele é, como que esse Deus de Israel é ruim. Ele matou até gente. O próprio Israel, ele não é protetor de Israel? Aí me fala uma coisa. Então, eu quero deixar bem frisado para você, né? Em Números capítulo 31, do verso 17 ao 18, que ele diz assim: agora, pois, matai todos os meninos e matai toda mulher que se deitou com algum homem.
Mas todas as meninas que não conheceram o homem, deixai viver para vós. Cara, esse Deus de Israel é um vagabundo, é um canalha, ele não presta, ele mata, ele destrói. Porque Moisés, sobre a ordem de Deus, ele manda o exército de Israel atacar os midianitas. Após a batalha, as mulheres, depois dessa grande batalha, as mulheres e crianças são capturadas. E ainda por cima, o tal de Moisés ficou irritado, porque os soldados pouparam as mulheres. Então ele ordena que todas as mulheres e meninos sejam mortos, exceto as virgens, que deveriam ser dada para os israelitas. Trechorado, hein? Que lindo, que bonito. Olha o Deus que você está servindo aí, seu Deus de Israel. Olha aí, manda matar menino, mas meninas, mulheres que se deitaram com homem. Agora você fica com as mulheres virgens aí, viu? As meninas virgens vai ser entregue para os soldados, sem consentimento, viu? No tempo da guerra, né? É o que estão fazendo nos dias de hoje. Isso implica posse sexual e escravidão. Algo hoje reconhecido como estupro sistemático. Mais um aqui. Em Deuteronômio 21, 10, 14. Quando saíres à guerra contra os teus inimigos e o Senhor teu Deus entregar as tuas mãos, e tu levarás cativos, e entre os cativos vireis uma mulher formosa de aparência, e a desejares e quiseres para tua mulher. Então, se você vê no meio da guerra, se você vê uma mulher bonita, se desejar ela, você vai pegar ela e levar para tua casa, na sua casa. No texto, manda que o homem raspa a cabeça da mulher. Gente, em Deuteronômio, corta suas unhas e ela chora por um mês. Depois, ele pode possuí-la como esposa. Implicação. Essa esposa de guerra, não tem escolha. A relação é imposta pelo vencedor da guerra. A prática descrita aqui é considerada hoje como um abuso sexual. É isso mesmo. É isso mesmo. Você tem certeza que é esse Deus de Israel que você está clamando? Esse é o seu Deus? Em Deuteronômio também fala, no capítulo 22, do 28 ao 29, se um homem encontrar uma moça virgem que não está prometida em casamento, e a violentar e forem apanhados, ele terá que pagar ao pai dela 50 peças de pratas e se casar com ela. Que porra é essa? Isso é um estupro. E o homem tem que pagar uma indenização e se casar com a vítima. A mulher não tem direito de recusar. Gente, olha, então assim, vocês procuram ler mesmo, procurem entender, porque é um absurdo. É um absurdo atrás de absurdo. Se você continuar lendo isso, você vai achar mais coisas, mais e mais e mais coisas. Mas a conclusão, o que eu quero dizer para você,
A Bíblia foi escrita por várias pessoas. E esse Deus de Israel, ele deixou bem claro que ele é o Deus de Israel, que ele defende o povo dele. Você não é israelita, você é brasileiro. Ah, não, Michiana, porque ele é na parte espiritual. Que parte espiritual? Você pode olhar de todas as guerras que eu li pra você agora, que nós estamos em 2025. Olha, liga a televisão, você vê o que o Israel tá fazendo lá, matando, estuprando. Nosso presidente Lula teve que ir lá e chamar atenção lá e falar, chamar ele de genocida. Agora, se você aprova um tipo de coisa desse, você adora um Deus desse, Deus dentro de uma igreja evangélica, você tá ficando morto, você tá ficando louco, você tá ficando doido, você é burro, tapado, tapada, presta atenção. Ele é tido por um Deus amoroso que abençoa, não abençoa nada, só destrói. E se você não obedecer, vai pro pau. Você que quer ser adorador do Deus de Israel, né? Então, essa é a mensagem que eu deixo para você hoje, com bastante indignação e bastante conclusão também. Você tem que ler as coisas sem fanatismo, sem idolatria, sem retardamento, sem idiotice. Lê lá o que está escrito, tudo que eu falei com você aqui está escrito. Não é nenhuma mentira. Esses atos de hoje, todos desse Deus de Israel, são crimes de guerra e de violência sexual e extrema ainda. E a Bíblia nos normaliza, ela normaliza isso, né? E permite, em nome da guerra, da honra e da religião, o que levanta sérias questões morais sobre a imagem do Deus de amor que se prega atualmente. Pelo tanto de versículo que eu li aqui, que nós comentamos, só detona e rebenta. E, infelizmente, gente, a tal da desgraça, da tal da religião, infelizmente. Por que que as pessoas não combinam, brigam por duas coisas? Elas viram até inimigas, por religião, a desgraça da religião e a porra da política, entendeu? O cara tem coragem de invadir uma nação, destruir, tá fazendo os dias de hoje. Você vê aí, ó, Bolsonaro, ele tá fazendo certo, fazendo o que o Deus de Israel mandar ali fazer. O que queria fazer? Quebrou o Senado, invadiu o Senado, quebrou tudo, mostrou a mulher, mandou cagar manipulando. Ele se intitulando também tipo um Deus de Israel. E você vê que Bolsonaro só fica viajando lá para a cidade lá de Israel. O Trump, todos esses povos aí, gente, são adorador desse Deus de Israel da Bíblia. É por isso que destrói, mata e estupra, porque isso é de Deus. Fique com Deus, um abraço.